Aleluia. Glória a Deus. Melhorou minha voz? Aleluia. Deus fez um milagre. Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Quantos estão felizes por estar aqui nesse lugar? Esse lugar não é o mesmo se você não estiver aqui. Glória a Deus. Você faz parte dessa família. Você é uma coluna. Você é alguém que Deus tem realmente contado com você nesse lugar. E nós nos alegramos muito de cada vez reunir junto com você aqui. Muitos irmãos estavam de férias. Estou feliz pela sua prosperidade. Mas não precisa ficar 30 dias não, pelo amor de Deus. Haja dinheiro, hein? Em 2 semanas. Acho que no próximo ano eu vou orar para vocês prosperar, mas não tanto assim, porque 30 dias, aleluia. Estão descansados, vamos trabalhar agora para Jesus, aleluia. Ontem nós tivemos uma reunião muito ungida de liderança. Se você não pôde estar conosco por algum compromisso de viagem também, ou qualquer outro tipo de compromisso, por favor, eu vou fazer um pedido para você como pastor da igreja. Sei que eu vou ser atendido, já falo de forma positiva, porque eu conheço seu caráter. Ouça o que nós falamos ontem, vai ser muito bom, muito importante, amém? Eu gostaria de fazer 2 coisas agora. A primeira, amanhã, ou na verdade essa semana, terça, alguns casos, quarta, nós começaremos as aulas das nossas crianças, dos nossos filhos, né? Um ano letivo começa essa semana. E a Larissa teve uma ideia essa semana, eu achei muito de Deus, de nós orarmos pelas crianças com imposição de mãos, abençoar o seu filho que vai retornar para a escola. Nós cremos que se você é ungido, é enviado, o seu filho é também. Deixa eu falar uma coisa muito séria para você que eu senti no meu coração. Essa semana um pastor, amigo meu, me mandou algo na rede social, falando, né? Ele é muito dessa coisa da família, é um homem de Deus também envolvido no Projetos Legendários, de família, filho, e ele estava falando, me mandou, na verdade, eu comecei a seguir essa pessoa, de uma psicóloga, falando a respeito de como nós lidamos com os nossos filhos. Uma vez o Espírito falou isso comigo, nós precisamos entender quem são nossos filhos em Deus. Você não pode lidar com seu filho de qualquer maneira, por isso você não pode falar qualquer coisa para ele, até mesmo no momento que você for lidar com o seu filho, disciplinar o seu filho, você tem que ter temor de Deus. Por que eu te falo isso? Porque aquilo que ele vai se tornar no futuro, depende muito da maneira como você lida com ele. Você sabe, lá fora é uma coisa, mas quando ele vê isso dos pais, das autoridades principais, é muito sério. Por isso nós como igreja queremos ensinar os nossos pais a ser canal de bênção. Você vai orar, nós vamos orar pelos nossos filhos agora, impondo as mãos, declarando que na escola, no CIMEI, onde que ele estiver estudando, ele é ungido, é guardado, é protegido de todo mal. Nenhum mal sucederá a ele, ele não vai ter tipo de problema, de doença, será guardado, lá ele vai ser uma luz. Assim como essa imagem, eu achei muito poderoso essa imagem aqui, né? Achei muito poderoso. Aqui você vê uma mãe que está liberando, né, uma palavra profética sobre o filho. Ela está mencionando o texto de Efésios capítulo 6, verso 17, não é isso? Sim ou não? É isso? Meu inglês doeu um pouco minha cabeça aqui agora, mas eu entendi mais ou menos. A espada. Deixa eu te falar uma coisa. O que você tem enviado e tem falado para os seus filhos? Os seus filhos vão se tornar aquilo que você fala a respeito deles. Então, nós queremos chamar agora os seus filhos, os que estão estudando. Heloísa, fica em pé, por favor. Todas vocês, princesas, ficam em pé. Nós vamos orar por você. Traga seu filho aqui na frente, os que vão para a escola. Nós queremos impor as mãos sobre eles, queremos abençoá-los, queremos declarar que a bênção do Senhor é sobre eles, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Pode vir com ele, se às vezes ele estiver tímido, traga ele aqui à frente. Nós somos uma igreja que investe em crianças. Olha que coisa linda, meu Deus do céu. Aleluia, uma bênção. Vem para cá. Pastores e esposas, vamos impor as mãos sobre esses filhos abençoados, essa geração protegida e abençoada. Pai, nós queremos impor as nossas mãos, liberar bênçãos dos céus sobre a vida de todos esses filhos que estão aqui. A Bíblia diz que a descendência do justo é abençoada.
A descendência do justo é favorecida. Nós estamos criando filhos para o propósito, e eles são abençoados. São homens e mulheres de Deus, consagrados ao Senhor, são inteligentes, são abençoados, são favorecidos, são livres de toda enfermidade, livres de todo mal. Eles serão luz na escola, serão instrumentos de bênção, serão instrumentos, ó Deus, onde eles estiverem. Por isso nós pomos as nossas mãos para liberar bênçãos dos céus, para proclamar e profetizar. Estão protegidos, estão guardados, são abençoados, são frutos dos sonhos e do projeto que Deus tem para essas crianças. Nós, como igreja, enviamos essas crianças debaixo da bênção de Deus e declaramos que na escola eles são guardados das más influências, são guardados de colegas malignos, são guardados de todo mal. O anjo do Senhor acampa ao redor dos nossos filhos e guarda e livra eles de todo mal. Declaramos que os nossos filhos são intensos, são favorecidos e são abençoados, porque a descendência do justo é abençoada. Diga amém. A principal autoridade dos seus filhos, a principal autoridade são os pais. Então aquilo que você declara é o que vai acontecer. Aquilo que você profetiza, olha para cá, você que está aqui à frente, aquilo que você profetiza é o que Deus tem compromisso, amém? Escute uma coisa muito séria. O inimigo, às vezes, lança na nossa mente uma imagem errada dos nossos filhos. Nós vivemos hoje uma geração do rótulo. Toda hora quer rotular, tudo agora vive é rótulo. Ah, esse menino tem isso, ah, esse menino tem aquilo, ah, essa criança é assim. E às vezes, o que Deus está querendo é que nós, pai, sejamos humildes, para ler mais, para aprender mais, para cuidar dos nossos filhos. E não só ficar rotulando que ele tem um problema X, que ele é assim, que ele é aquilo, que ele é aquilo outro. Não deixe o diabo colocar uma imagem errada dos seus filhos na sua mente. Os seus filhos são abençoados. A Bíblia diz que a descendência do justo é abençoada. Toda vez que vier uma imagem contrária, você rejeita e fala: meu filho é abençoado. Amém? Diga assim: nessa noite, eu declaro que os meus filhos estão debaixo de uma aliança superior, com base em superiores promessas. Os meus filhos são guardados do mal. Diga: eles são inteligentes, favorecidos, saudáveis, abençoados. Diga: os meus filhos têm unção, são poderosos, porque o Senhor já liberou bênçãos dos céus sobre a vida deles. Amém, gente? Glória a Deus. É isso que eles são, para a glória de Jesus. Aleluia. Os irmãos podem voltar para o seu lugar. A segunda oração que eu quero fazer nessa noite, antes de pregar. Não, sim. Vem cá. Eu queria orar pela família do Nelson. Claudiana, fica aqui junto com ele. Irmãos, Nelson é um irmão precioso nosso. Ele e a esposa lideram na casa do Senhor. E eles estavam numa vigília aqui na sexta-feira, junto com o pastor Arthur, uma bênção, uma vigília. E no sábado eles presenciaram uma situação muito triste, né? Perderam uma prima de 28 anos, e ele, sobrinha. E ele foi, né, a mãe dela gritou porque eles moram perto, e ele tentou socorrê-la. Infelizmente não foi possível. 28 anos, 28. Então, nós estamos aqui para orar pela família, orar por ele. A mãe da menina está desolada. É muito triste perder filho. É a pior dor que um ser humano pode suportar e sentir. A ordem natural é que filhos enterrem os seus pais. Quando a ordem é mudada, realmente é muito triste. Então, nós vamos orar para que o Espírito do Senhor console a família dele, para que o Espírito do Senhor fortaleça ele. Eu fico pensando realmente como a igreja é uma bênção, né, de poder ter irmãos que estiveram lá com ele, e vocês estão naquela família como enviados do Senhor. Nós queremos hoje orar. Estende as mãos para cá, os pastores, esposa, põe as mãos aqui, vamos orar. Pai, nós queremos abençoar a vida do Nelson e da Claudiana. Queremos, Deus, declarar que agora mesmo o Espírito do Senhor está consolando eles agora. O Senhor tem poder para enxugar dos olhos toda lágrima.
O Senhor tem poder para fortalecer a fé, fortalecer a confissão, para que o Nelsinho e a Claudiana sejam um instrumento naquela família, um instrumento de paz. E nós queremos declarar que em nome de Jesus, o Senhor vai consolar essa mãe que está desesperada, esse pai que está com o coração dilacerado pela perda dessa jovem tão nova, de 28 anos. Consola, Espírito Santo, fortalece. Ó Deus, onde abundou o pecado, vai superabundar a graça de Deus. Onde o diabo se levantou para destruir, Deus vai se levantar para restaurar e restituir. Nelsinha e Claudiana serão um canal nessa família. Ó Deus, eles vão ser testemunha da tua bondade, da sua graça. Eu declaro hoje que vocês são protegidos. Eu declaro que vocês são guardados. Eu declaro que a mente de vocês está protegida debaixo do sangue de Jesus. E nós o abençoamos no nome do Senhor Jesus. Amém? Nós estamos junto com você nesse momento. Pode contar conosco em nome de Jesus. Gostaria de saber se existem pessoas que estão nos visitando pela primeira vez. Nós queremos dar um presente para você. Levante a mão, por favor. Tem alguém? Tem alguém visitando pela primeira vez? Lá, já recebeu? Mais alguém que nos visita pela primeira vez? É um presente, pode acreditar, não é um pega. O quê? Glória a Deus. É porque às vezes você fica constrangido, já foi em lugar que chama na frente, canta uma música para você. Não, não queremos te constranger, queremos apenas te dar um presente, amém? Glória a Deus. Hoje é um culto especial. Você que está nos visitando pela segunda, terceira vez, ou primeira, eu quero dizer que você é muito bem-vindo. Que o Espírito do Senhor possa tocar você. Agora, vou te fazer um pedido especial. Nós somos espirituais. E às vezes a gente vem para o culto e precisamos cultuar a Deus, né? Porque às vezes a gente vem meio angustiado com alguma coisa, aí você traz demandas, e às vezes você fica, né, recebendo mensagem ou mandando mensagem no celular. E eu vi um pastor essa semana, sempre quando ele começa a pregação, ele fala isso, que você possa cultuar a Deus agora, tocando no Espírito da palavra. Então, enquanto você estiver aqui ouvindo a palavra, Deus está cuidando de todas as demandas, todos os problemas, porque Ele é poderoso, amém? Vamos orar então para receber a palavra? Vamos aquietar nossa alma, dizer: Deus, eu lanço fora toda ansiedade e preocupação, porque o Senhor tem cuidado de nós. Pai, lançamos fora toda ansiedade, toda preocupação, porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor é o nosso Deus, o Senhor nos fortalece. E eu quero nessa noite orar ao Teu Espírito, para que o Senhor possa me usar com sabedoria, com graça, colocar as Tuas palavras na minha boca, que eu seja, Senhor, um instrumento de edificação. Eu me submeto agora à liderança do Espírito Santo e clamo ao Senhor por graça, por misericórdia e favor multiplicado, ó Deus, nessa ministração agora, em nome de Jesus. E cada pessoa que entrou aqui seja tocada em nome de Jesus. Diga assim: nessa noite, eu lanço fora toda preocupação, toda ansiedade, porque o meu Deus tem cuidado de mim. Diga: eu vou ouvir a palavra, vou ser edificado em nome de Jesus. Amém? Nós temos hoje o culto de ceia, e no culto de ceia é costume nosso não termos o trabalho com crianças. E por que fazemos isso? Para que a família possa cultuar a Deus. Então eu sei que às vezes, né, o menino faz ali um barulho ou não, mas nós precisamos ter maturidade para entender que é a idade. Agora há outros que o pai já consegue liderar, conversar com ele. Então eu quero que você cultue a Deus com a sua família agora. Hoje eu quero compartilhar uma palavra que Deus colocou no nosso coração sobre o tema: o Deus que anula. Que palavra é essa? O que significa o Deus que anula? O que Deus anula? Eu começo então fazendo uma introdução, falando de algo no sistema judiciário, para que você entenda que o mundo espiritual ele é real, e o mundo espiritual muitas vezes influencia o mundo natural. Então é preciso entender que no sistema judiciário, uma corte vai julgar um caso e dar o seu veredito. Mas só porque você tem um veredito, não quer dizer que é o final.
não quer dizer que acabou. Por que eu digo isso? Você pode apelar esse veredito para uma corte superior. Essa corte superior, ela é conhecida como juízo ad quem. Ele é superior a um juízo de piso, juízo a cor. Aqui você não aprende a palavra e coisas judiciais. Não pergunta mais nada não, que estudei só isso, sabe? Mas por que eu estou dizendo isso? Porque quando você tem um veredito, você pode pensar, não, acabou. Mas o que talvez você não sabe é que um juiz ad quem, de uma corte suprema, ele pode anular o que um juiz de piso, a cor, decidiu. Isso significa que talvez você recebeu palavras, maldições, coisas do seu passado, mas o Deus de toda a terra, o juiz dessa terra, o juiz de toda a terra, o Senhor, Ele é que tem a palavra final. Ele é o Deus supremo e Ele tem poder para anular palavras de morte, Ele tem poder para anular decretos que foram liberados contra a sua vida. Quantos estão me entendendo? Pode ser um julgamento de uma corte local, pode ser um julgamento de uma corte estadual, mas todos eles, preste atenção nisso, de alguma forma, se a Suprema Corte avaliar e observar que cabe recurso, ele pode anular o que um outro juiz disse, o que um outro juiz decidiu. Por quê? A pergunta que se faz é, por quê? Porque a corte maior, ela tem maior autoridade. O nosso Deus, Ele é um Deus supremo. E hoje é dia que Deus vai anular alguns decretos, alguns vereditos que às vezes tem na sua herança familiar. Talvez você já achou que é o final. Talvez você achou que essas coisas todas que estão vindo contra você parecem permanentes, parece que é uma decisão final. Alguns talvez já ouviram até decretos do tipo, você nunca vai ficar bem, para você não tem jeito não, esse tipo de coisa que você tem, esse comportamento é assim mesmo, você nunca vai ficar livre do vício, olha aquele relatório médico, você nunca vai encontrar a pessoa certa, sempre você vai morrer na solidão. Isso são decretos vereditos da cores inferior. O que Deus está dizendo? Anulado. Eu tenho uma pessoa boa para você. Talvez você diz, esse relatório final, esse é um relatório final, você vai ter uma doença, talvez você vai ter o mesmo problema que os seus pais tiveram. Isso é um veredito de uma corte inferior. O que Deus está dizendo? Anulado. Eu tenho saúde abundante para você, eu tenho saúde abundante para a sua casa. Eu não sei o que as cortes inferiores têm dito para você, mas o nosso Deus nessa noite está dizendo, anulado. Eu tenho planos bons para você, eu tenho pensamentos bons ao seu respeito, eu estou pensando coisas boas. Tem gente que às vezes tem passado por situações e tem dito, essa é a minha sorte na vida, pastor, eu sou assim mesmo, a coisa é difícil. Eu tenho procurado ensinar isso, fico feliz, essa semana eu fiquei muito feliz por ouvir o testemunho de um irmão nosso. Ele trabalha no comércio, e no lugar que ele trabalha, ele obrigatoriamente participa de alguns grupos, é comercial. E ele falou, pastor, é impressionante o que você fala. 99% das pessoas são negativas. Sempre está falando de coisa difícil, de problema. E cada palavra que você nos ensina, os pastores aqui, falando de restituição, falando de falar aquilo que nós queremos ver, é isso que eu tenho declarado. Pastor, aquilo que eu poderia ser restituído no ano de 2025 inteiro, eu fui restituído só no mês de janeiro. Sabe o que significa? As cortes inferiores no grupo estão dizendo, luta, não sei o quê. Quase que eu falei outro nome, luta, né? É luta. Tudo é sinônimo de luta mesmo, quando se refere a isso. Luta, inflação, isso é o que a corte inferior está dizendo. Mas a corte superior está dizendo, eu tenho um compromisso com você. Onde você coloca a sua mão, você vai prosperar. Você é abençoado. Pode cair 1.000 ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas você não será atingido. Eu tenho compromisso com você. Isso é o que nós precisamos acreditar. Pastor, mas você não lida com a realidade, não? Agora a pergunta que eu te faço é, quando você me pergunta isso, qual realidade? A sua, o que muitos lidam é com a realidade desse mundo, nós lidamos com a realidade do mundo espiritual. O irmão mandou
uma mensagem para mim que diz que há 18 anos eu fiz um aconselhamento que ele nunca esqueceu. Que eu fui aconselhar um jovem e ele era diz que ele era muito arrogante nos argumentos. Ele lidava com um caminhão. Aí eu falei para ele, olha, deixa eu te falar uma coisa, vou te dar um motivo que você tem que me ouvir. Se eu for algum dia mexer com um caminhão, eu tenho que ouvir você e seu pai, porque vocês são autoridade do negócio. Agora, se você quer entender de palavra de Deus e de mundo espiritual, aí você tem que me ouvir. Uau, fiquei feliz de saber que eu falei isso um dia. Falei, vou falar isso para outras pessoas agora. Olha só, tem muita gente que fica mal, triste, sabe por quê? Porque são conduzidas por vereditos, são conduzidas, sabe por quê? Por coisas que são faladas dessa realidade. Você precisa trazer a realidade do céu para a terra. Por isso que Jesus falou, assim na terra como... Ei, por favor, nós não somos um povo religioso. O que ele falou? Assim na terra como no céu. No céu não tem necessidade? Não. Por isso que quando ele ia fazer um milagre, ele erguia os olhos, porque ele dizia, Pai, aí no céu não tem necessidade, então traz essa realidade para a terra. Quando você estiver lidando com outras realidades, e essa realidade confrontar a sua, você diz, anulado, o meu Deus tem um outro veredito a respeito dessa situação. Diga amém aí, por favor, irmão. Então, uma boa notícia é que a Corte Superior tem mais autoridade. Diga assim, a Corte Superior. Diga assim, a Suprema Corte dos céus tem mais autoridade. Eu acho que talvez nunca foi tão oportuno ministrar uma palavra como essa. Muitos dos irmãos nem se interessavam, nem sabiam o que significavam os 3 poderes. Nunca nem ouviu falar em STF. Agora, porque eles estão usando o poder de forma negativa, todo mundo sabe. Então, já que você está sabendo o que é, pega isso com esse entendimento espiritual, entende. Se um homem tem poder para ser o réu, para decidir, para julgar, para fazer tudo, o que Deus, que está acima de tudo, não pode fazer na sua situação? O que Deus, que é o soberano, é o único supremo de toda a terra, não pode fazer por você? É sobre isso que eu quero falar nessa noite. Um Deus que anula. Quando uma corte inferior te diz, você nunca ficará bem, o que Deus está dizendo? Anulado, pois ele será restaurado e vai ter saúde abundante. A corte inferior diz, você cometeu muitos erros. Você cometeu muitos erros. A corte, esse juízo, a corte está dizendo que você cometeu muitos erros. Você vai ter que pagar, vai sofrer as consequências, vai sofrer isso para o resto da vida. A corte superior, a de quem está dizendo, eu vou restituir você, porque a minha misericórdia é maior do que o seu erro. Talvez você passou por situações onde você errou e agora está na dívida. O que a corte inferior está dizendo? Vai pagar por isso. Você sempre vai ter problema nessa área. O que a corte superior está dizendo? Anulado. Você vai emprestar e não vai pegar emprestado. Irmão, você está prestes a experimentar abundância financeira. Você está prestes a sair disso de uma vez por toda e quero declarar que você nunca mais vai voltar para lá. Porque quando Deus te tira, Ele coloca você em outro nível. Você está prestes a experimentar multiplicação na sua célula. Por quê? Porque o que nós precisamos ouvir é o que Deus está dizendo. Você sabe, talvez a corte inferior está dizendo o quê? Seu filho tem problema, sua mulher não te honra, seu filho não te respeita, olha o comportamento dele. E o que a corte superior está dizendo? Anulado. Eu não te dei filho para você viver revoltado, brigando, confusão. O seu filho é abençoado. O seu filho nasceu para trazer alegria e vocês vão viver os melhores dias juntos, porque a descendência do justo é abençoada. Eu quero declarar que o nosso Deus se levanta nessa noite para anular toda palavra de morte, de maldição, tudo aquilo que foi lançado sobre a sua vida. Não importa quem falou, se foi o seu pai, se foram circunstâncias, se foi um patrão, se foi alguém que disse, você nunca vai dar nada na vida. No mundo espiritual, talvez essa palavra foi lançada, ficou na sua mente, mas ouça a voz de Deus dizendo, anulado, você é como a árvore plantada junto a ribeiros de água, que no devido tempo dá o seu fruto, e tudo quanto você faz, vai prosperar.
Ah, se eu fosse você, eu falaria amém, eu falaria glória a Deus. Aleluia, é isso, você tem que concordar comigo. Talvez o inimigo tenha dito, tenha repetido na sua mente, são cortes inferiores. O seu casamento já não tem mais jeito, sua situação é essa mesmo, essa vai ser a sua vida. O que a corte superior está dizendo? Anulado. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor Jesus. Ah, estou com um problema de enfermidade. Será que eu vou ter o mesmo problema que os meus familiares no passado? Anulado. Você vai ter longevidade de vida. Deus anula hoje coisas que as cortes inferiores falaram ao seu respeito. Agora, por favor, faça um favor a si mesmo. O que eu disse? Faça um favor a si mesmo. Não deixe que uma corte inferior torne permanente em seu pensamento. Não deixe isso desencorajar você. Não deixe isso intimidar você. Não deixe isso fazer com que você fique o tempo todo desanimado, para baixo, achando que as coisas não vão dar certo, que esse não é um ano bom. A notícia que eu tenho para você é que o Supremo já decidiu abençoar você. Sabe por quê? Quando você passa por alguma situação e você conhece alguém da família que tem peso, poder, né? Que é uma pessoa que pode resolver, o que até as pessoas próximas dizem ao seu respeito? Por que você não procura seu primo? Por que você não vai atrás do seu tio? Por que você não faz isso? A boa notícia é que ele não é um primo distante. A boa notícia é que ele é conhecido por você. A boa notícia é que o Supremo, foi ele que escolheu você. João 15:16 diz: não fosses vós que escolhesses a mim, pelo contrário, fui eu que vos escolhi e vos designei para que vades, João 15:16, vades e dei fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto perdides ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Deixa eu te falar uma coisa, é muito ruim você ficar indo atrás de quem não te conhece, quem tem o seu número salvo. Às vezes você manda mensagem, liga, ele não te dá nem moral, mas esse Deus, é Ele que te escolheu. Nós precisamos ler a Bíblia com mais clareza. Sabe, eu tenho feito um propósito, e eu tenho orado, lido a Bíblia agora, e eu tenho falado: Senhor, eu quero ler a Bíblia para encontrar Jesus. Eu quero ler a Bíblia para relacionar com Ele. Porque isso aqui me tocou tanto. Deixa aí, por favor, o versículo, obrigado. Porque olha o que a Bíblia está dizendo. Quantas vezes os nossos olhos já passaram por João? Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, fui eu que te escolhi. Ontem eu falava isso na reunião. Quando nós jogávamos bola na rua, eu sou da época que jogava bola na rua. Criança não tinha telas, né? Meus meninos brincam assim, tipo na época de tudo preto e branco. Esses dias a Laís foi contar um testemunho não, conversando, falando que nós não tínhamos celular. Aí ele: como que era a vida de vocês? Tipo assim, nossa, nem consigo imaginar. Era muito boa. Hoje você não vê vidro mais quebrado, né? Você não vê ninguém querendo roubar manga, ninguém tomando banho em represa, córrego, essas coisas mudaram. A vida está ruim, gente. Eu já apanhei demais indo atrás de represa. Oh, Deus do céu. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Olha para cá, não é sobre isso que eu quero falar, não. Eu tenho esse problema de ficar devagando. Você jogava bola? É muito ruim quando os caras iam escolher e você ficava de fora. Como eu era amigo das pessoas, eu sempre fui bom para fazer amigo. Então eles me escolhiam. Eu não era bom de bola, mas eu era raçudo. Eu só falava: o que tem que fazer? Bom, vou fazer. Mas eu tenho uma noção. Mas é muito ruim quando tinha um nível assim dos caras, os caras já tiravam para mim e falavam assim: eu quero fulano de tal. Já escolhi o melhor. Aí você ficava. E quando tinha 18 pessoas, aí você falava: não vou nem jogar bola demais não. Mas deixa eu te falar uma coisa, é muito bom quando você é escolhido, é ou não? Tirou para o o que ele fala? Francisco, o que esse texto está dizendo? Não foi você que me escolheu, fui eu que te escolhi. Não tinha mérito nenhum em nós. Que beleza nós tínhamos para atrair o Senhor. Não existe nada em nós que possa atrair esse Deus. Mas Ele olhou para nós e falou:
eu escolhi você para o meu time. Então eu quero dizer, quando você estiver passando pela luta, pela prova, pela dificuldade, quando as cortes inferiores fritar sua mente, macetar talvez a culpa, os pensamentos, dizendo, você não vai conseguir, você não vai dar conta, apela para a corte superior e diz, o Senhor é o meu Deus, nem fui eu que escolhi o Senhor, foi o Senhor que me escolheu, então eu quero apelar, porque está dizendo que não vai dar certo, está dizendo que vai dar errado, mas a palavra que sai da tua boca é palavra de vida, a palavra que sai da sua boca é palavra que sai do trono da graça, que libera decretos espirituais. Eu quero declarar sobre você, tem decretos sendo liberados nos céus que vão chegar na terra esses dias ao seu favor. Negociações que estavam paradas vão ser liberadas. Restituições que estavam esquecidas vão ser lembradas e você será restituído. Não foi o homem que lembrou de você, foi o Supremo que liberou. Chegou sua vez. Eu quero declarar que vendas que estavam travadas serão liberadas. Por quê? Porque o Supremo conhece você e você apelou para ele e ele diz, você encontrou favor na minha presença. Irmãos, isso é muito poderoso. Que o Senhor nos abra os olhos para entendermos isso. Sejamos honestos. O que é que nos abate? O que nos entristece? Me ajuda aí, pastor Juliano. Eu estou num fogo aqui, eu falei assim, será que é o Espírito também? Acho que é os dois. 23 graus. Tento manter minha elegância aqui, mas transpirar não é bom. Obrigado, pastor Juliano. Você é uma bênção na minha vida. Só demorou, mas é uma bênção na minha brincadeira. Olha para cá. Irmãos, quantos de nós vivemos às vezes abatidos? Quantos de nós, só de ficar lembrando talvez de uma coisa, uma lembrança que vem. Quantos de nós às vezes ficamos pensando que nós não vamos dar certo, que as coisas, sabe... parece que o inimigo venceu você, o inimigo está conseguindo levar vantagem, você não vai avançar. Por favor, olha para cá. Tudo isso são as vozes das cortes inferiores. O Deus Todo-Poderoso está aqui nessa noite, anulando essas vozes e dizendo, eu sou por você. Maior é aquele que está em você do que aquele que é contra você. Você pode, sabe, eu creio mesmo que muitas pessoas aqui, por causa desse Deus que anula, não tem mérito em você. Não é porque você é bom, vai estufar o peito, mas talvez você vai ser o primeiro da sua família a ter um curso superior. O primeiro da sua família a criar os filhos no caminho do Senhor. O primeiro da sua família a ter um casamento abençoado, onde todos vão olhar e vão dizer, eu quero uma família dessa. O primeiro da sua família a se tornar um milionário. O primeiro da sua família a ter um ministério. Sabe por quê? Porque o Deus Todo-Poderoso está anulando decretos que eram contra você. Eu fico pensando nas coisas que aconteceram. Hoje de manhã eu contava isso, no passado mesmo. Quem sabe da minha história, um pouco, de coisas que aconteceram. Bem no momento onde eu precisava muito de apoio para avançar, foram situações que aconteceram e que isso trouxe muitas feridas. É muito triste, eu já estudei sobre isso, já até preguei uma palavra. Esse ano nós vamos fazer um seminário muito bom, vai ser diferente, sexta e sábado de família, em julho. Nós estamos querendo até para um lugar mesmo, nós estamos avaliando essas questões, porque precisamos investir nas famílias. Você não tem ideia do quanto é trágico, e traz consequências, o divórcio, a separação, palavras de maldição. Por que eu rejeito alguns comportamentos, algumas atitudes, nós não devemos replicar com os nossos filhos? Porque é muito ruim quando você vê isso na sua casa. E aí isso realmente gera em você insegurança, preocupações, medos. Por isso que às vezes você tem dificuldade de avançar em relação a algumas coisas, porque o inimigo sempre está querendo lembrar de coisas que aconteceram. Não foi uma só vez que pensamentos de medo vieram e assaltaram a minha mente por dias. Medos de separação. Quando eu estava noivo com a Larissa, por várias vezes eu perguntava para a Larissa se ela ia me deixar. Sabia disso? No início do casamento teve uma vez que eu cheguei em casa, aquele sentimento assim ruim, no final da tarde, e não tinha ninguém, era só eu e ela, não tínhamos os meninos ainda no apartamento, e cheguei lá, ela não estava,
Aí o sentimento, me veio essa coisa, não, ela foi embora. Aí liguei, não atendeu. Que triste isso. Muitas coisas mudaram, mas essa questão da ligação e não atender ainda continua depois de 20 anos. E não atendeu. Tem dia que eu mando para os meninos, falo assim, ó, fala para sua mãe tirar o celular de silencioso. Aí eu ouço ela falando, não, ela disse que pode falar aqui. Eu vou ligar no dela. Sou qualquer um também não, eu quero falar é com ela. Estou ensinando para vocês, homens. Tem que falar com o menino não, você tem que falar com a sua mulher, ela vai te atender. Amém? Aprendeu? Coloque em prática agora. A segunda parte é a mais difícil. Olha para cá. Aí, não atendeu. Você sabe o que veio na minha mente? Ela foi embora. Um dia ela ficou preocupada com isso. Ela me falou, por que você pensa isso? Eu já te falei, já demonstrei para você. Sabe o que era isso? As cortes inferiores estavam dizendo, aquilo que aconteceu no casamento de seus pais, vão acontecer com você. Mas teve um dia, nunca vou esquecer disso, num encontro na cura da alma, que Deus se levantou e diz, anulado. Anulado. A sua casa é abençoada. O lugar onde o diabo mais atacou vai ser o lugar onde você vai ter mais favor. Vai ser um lugar onde você vai ter mais alegria. Não sei o que você tem passado na sua infância, na sua adolescência. Talvez você traz consigo essas coisas, mas hoje Deus se levanta e diz, anulado, 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 anulado. Você não vai ter problemas mentais, você não vai ter problema nas suas emoções, você não vai viver uma vida oprimida, você não vai viver uma vida cheia de escassez, anulado, porque a Corte Suprema já liberou favor sobre você. Já decretou, onde abundou o pecado, vai superabundar a graça. Romanos 5,17, se pela ofensa de um e por meio de um só reinou por algum tempo a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Eu declaro que você vai reinar em vida, vai reinar sobre o medo, vai reinar sobre a circunstância. Por quê? Por quê? Porque o Deus Supremo está anulando vereditos do passado. Eu lembro uma outra situação que aconteceu, e foi tão interessante que a minha mãe, ela se inclinou bem na época certa. Antes disso acontecer, desse problema, tinha uma irmã e pediu para fazer uma campanha lá em casa. 7 quartas-feiras, para orar, abençoar, e um homem, um missionário, falou que Deus tinha uma palavra para a nossa casa, e ele foi. E foi tão interessante que nós recebemos ele. Eu creio muito em homens de Deus, creio mesmo de pessoas. Na hora que ele entrou, ele parou e disse, foi esse o jovem que Deus me mostrou, o menino que Deus me mostrou, ele disse. Falou, eu estava orando, Deus me mostrou, o diabo é muito furioso contra você, porque Deus vai te usar com grande poder na palavra. Você vai pregar a palavra em vários outros lugares, até em outros países. Eu me vendo naquela situação, cheio de feridas, no momento, pior momento da nossa vida. E ele falou, mas existe uma resistência muito grande do diabo contra você. E aí, nós, naquela época, fazíamos feira hippie lá em Goiânia. E eu lembro disso, nós tínhamos uma escala, eu tenho mais 2 irmãos, que nós íamos para a feira hippie. E aí cada domingo era uma escala. Nesse domingo não era para eu ir, mas meu irmão passou mal e eu fui no lugar dele. Meu pai estava indo com um carro, numa baixada que tem no setor Pedro do Vico, um bairro em Goiânia, e o carro dele quebrou a barra de direção. Ele começou a bater de um lado, bater do outro, ele capotou 4 vezes. Em uma dessas, eu fui lançado fora do carro. E o carro caiu em cima, né, no momento que ele virou no braço da minha mãe ia ter que amputar o braço, foi para o Sara Kubitschek, em Brasília, ficou tratamento, muitas coisas assim terríveis aconteceu nesse momento, muita tragédia. E foi tão interessante que nós tínhamos uma mala cheia de roupa verde, nunca esqueço isso. Essa mala literalmente, irmãos, ela caiu nesse processo que abriu o porta-mala do carro, e eu caí em cima dessa mala. E um homem chegou próximo, logo quando ele viu aquela situação, chamou a ambulância, e aí eu estava assim meio desacordado, né, com o olho fechado, eu só ouvi meu pai falando, não, ele morreu, e minha mãe gritando, né, o meu nome. Aí o rapaz, esse cara chegou e falou, não, teve um cara muito alto que pôs ele em cima dessa bolsa verde.
Eu não sabia disso. Mas eu não tenho dúvida que era um anjo do Senhor. Eu não tenho dúvida, sabe por quê? Porque tinha um veredito de morte, mas Deus diz, anulado. Anulado. Talvez muitos de vocês não eram para estar aqui hoje. Talvez vocês se envolverem em coisas que você não sabe, uma doença incurável, talvez um problema, uma briga, uma confusão, mas Deus diz, anulado. Eu tenho um propósito, e enquanto esse propósito não se cumprir na sua vida, você se torna alguém imortal. Pode viajar, pode ir de avião, de carro, Deus já se levantou em seu favor. Inimigo não tem poder na sua vida. Tem muita gente que às vezes fica exaltando a obra do inimigo, está furioso. Olha, o único espaço que o inimigo tem na sua vida é o que você dá para ele. Quando é que nós damos espaço para o inimigo? Quando nós nos enchemos de medo. Quando você abre uma porta, você está dizendo para alguém, você está bem-vindo, pode entrar. Quando você sente medo o tempo todo, você está abrindo uma porta para o inimigo atacar você. Medo de morrer, medo de ficar com isso, medo do filho, não sei o quê, medo da empresa, medo disso. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Teve já veredito contra você, Deus se levantou e diz, anulado. Anulado, não sei o que você está ouvindo das cortes inferiores, você veio aqui hoje no dia certo, Deus está se levantando em seu favor e dizendo, anulado, eu já liberei um futuro brilhante para você, eu já declarei favor sobre a sua vida. O que aconteceu comigo é o que está escrito no Salmos 18, quando criança também, fui atropelado por um carro. Você vê, é uma resistência. Existe uma resistência. Então, por isso, onde abundou a resistência, Deus vai superabundar a graça. Essa área do carro, Deus vai me honrar. Vou ter os carros mais seguros. Não por causa de mim, por causa do propósito de Deus. Me ajuda, Jesus. Das alturas, Salmo 18, 16. Estendeu a mão e me segurou. Estendeu a mão e fez o quê? E me segurou. Tirou-me das águas profundas, livrou-me de forte inimigo. O inimigo se levantou, Deus já trouxe livramento para você. Por isso, acorde cada manhã e diga, Deus, obrigado, porque o Senhor já anulou todo o decreto, todo o veredito de morte, de doença que constava contra mim. O Senhor já anulou, porque maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Há umas semanas atrás eu ouvi uma história numa pregação muito interessante, de como algumas coisas podem acontecer. O rapaz, o pastor estava dizendo, chegou até ele, um e-mail falando de um milagre que aconteceu. Esse rapaz trabalhando, ele subiu em 2 cavaletes, o que eu falei? Andaimes. E ele trabalhando com uma prancha muito pesada, e ele foi subir, e ele disse que ela virou com toda a força, e ele caiu, e ela caiu em cima dele. E aquilo começou a pressioná-lo, e na hora ele pensou, vou morrer. Mas ele lembrou do Senhor, ele disse, Deus, o Senhor pode todas as coisas. E a única coisa que ele fez, ele conseguiu se virar, e na hora que ele se virou, ele estava sendo pressionado, pressionou uma parte do celular dele, e a Siri respondeu, e que posso te ajudar? Ele pressionou, meu relógio tem isso também, se eu pressionar aqui, a Siri pergunta, o que você quer, está acontecendo alguma coisa? Aí ele falou, Siri, liga para o 911, e ele ligou, falou o endereço, eles salvaram ele. Quando ele chegou no hospital, o médico falou, se você tivesse demorado mais 5 minutos, você teria morrido. Deixa eu falar uma coisa para você. Sabe o que significa isso? As cortes inferiores falou, esse acidente é o fim dele, mas a corte superior disse, anulado. Eu tenho um plano nessa vida, o inimigo não vai ceifar. Eu quero declarar, anjos já receberam ordem para guardar você, para guardar sua casa. Você não vai sair desse lugar com medo do ano, medo de quebrar, medo de inflação, medo de coisas. Por quê? Porque a corte superior já liberou para você veredito de bênçãos, de proteção, de cuidado. Vê se o irmão que está do seu lado aí está recebendo, diga assim, você crê nisso. Por isso não viva preocupado, não viva, cheio de medos.
Por que você não pode viver cheio de medo? Porque maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Maior é aquele que é por você do que aquele que é contra você. Queria chamar o tecladista, homem de Deus. Sobe aqui para mim, por favor, homem de Deus. Para parecer que está terminando já. Para que você começar a tocar, mas já está terminando daqui a um tempo. Eu quero dar 3 exemplos para você e vou terminar essa mensagem orando por você e nós vamos tomar a ceia juntos. O primeiro exemplo é do povo de Israel. Olha para cá, eu preciso da sua atenção. Durante 430 anos, o povo de Israel se tornou escravo no Egito. Quanto tempo? 430 anos. Talvez eles pensassem, chegou o final. Talvez eles pensassem, o meu fim é, esse é o fim, é o meu fim. Eles sofreram injustiça. Eles passaram por dificuldades. Foram ridicularizados. Sofreram todo tipo de coisas. Pensaram que talvez já era. Mas diz a Bíblia que teve um dia, Êxodo capítulo 2, que eles só suspiraram, eles gemeram. Esse é o poder do suspiro diante de Deus. Eles talvez dissessem: ah, Senhor, será que eu vou ter que criar meus filhos aqui? Será que eu vou ter que ficar aqui? E diz a Bíblia, ouvindo Deus ouve oração, mas ouve gemido também. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou da aliança que ele tinha feito com Abraão, com Isaac e com Jacó. Deus está prestes a lembrar da aliança que ele fez lá na cruz com Cristo em seu favor. Eu estou profetizando aqui na vida de alguém. Deus está prestes a fazer algo muito poderoso em seu favor. Tem endereço. Não vai ficar batendo na porta, não. Na verdade vai chegar até você, porque isso é para você. Eu sinto muito forte no meu coração Deus dizendo: eu não esqueci de você. Quando Deus está dizendo: eu lembrei da aliança. A Bíblia diz que aquele povo estava lá sofrendo. A corte inferior disse: vocês vão ser sempre escravos. Vamos ser honestos, é muito ruim quando a gente tem uma luta, um problema, parece que não resolve, meu Deus do céu. Parece que você não se liberta disso. Hoje é o dia, irmão, que algo vai acontecer em seu favor. E a Bíblia diz que esse povo gemeu e Deus ouviu. A corte inferior disse: eles vão ser meus escravos, os filhos serão meus escravos, o seu dinheiro vai ser o meu escravo, sua saúde vai ficar aqui. Faraó era muito mais forte, Faraó era muito mais poderoso, tinha mais equipamento. Mas a corte superior liberou um decreto sobre eles. Deus, com mão forte, tirou o seu povo da escravidão do Egito e conduziu eles para uma terra de Canaã, terra que mana leite e mel. Agora, já seria poderoso demais se o Senhor tirasse eles de lá. Mas o Senhor falou: durante muito tempo vocês trabalharam e não receberam férias. Trabalharam e não receberam o que é devido. Hora extra. Não recebeu o salário. Vocês foram injustiçados. Vocês foram enganados. Mentiram. Sabe o que Deus fez? Deus falou: eu não só vou tirar vocês de lá, mas eu vou mudar esse decreto de pobreza, de escravidão, e vou fazer de vocês o povo mais abençoado e mais rico de toda a terra. Você sabe, a maior parte da riqueza do mundo está na mão dos judeus. Os grandes bancos são eles que são abençoados. Talvez você não sabe onde isso começou. Êxodo capítulo 12, versículo 35 diz: fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés, e pediram aos egípcios objetos de prata, objetos de ouro e roupas. Olha o que a Bíblia diz: e o Senhor fez com que o seu povo encontrasse o quê? O que é favor? Favor é algo que você vai receber sem merecer. Você vai receber muito mais do que você está pensando.
Deus está dizendo: você acha que eu esqueci do tempo que você ficou aí, servindo, trabalhando, fazendo o bem para o outro? Não. Eu vou recompensar e restituir você. Não é à toa que 2025 nós recebemos uma palavra: esse é o ano da restituição. E o Senhor diz: de maneira que eles lhe davam o que pedia. E o que aconteceu com eles? Eles despojaram os egípcios. Eles tinham tanto ouro, tanta prata, que quando foram construir o tabernáculo, Moisés teve que se levantar e dizer: não precisa mais trazer oferta, porque já é suficiente. Sabe o que é isso aqui? Olha para cá. A corte inferior talvez falou para eles que eles seriam escravos da escassez, eles iriam passar por dificuldades a vida toda, mas a corte superior disse: anulado, vocês são minha propriedade peculiar, vocês são meus, vocês vão prosperar e vão avançar. Irmãos, recebe essa palavra: você é propriedade exclusiva de Deus. Tudo aquilo que no passado, talvez o faraó do mundo antigo, maligno, que você participava desse reino, decretou, falou a seu respeito, a voz de Deus é: anulado. Você vai ter vida e vida em abundância. Você vai desfrutar do melhor dessa terra, porque essa é a vontade de Deus para você. Eu quero declarar que justificação está chegando para você, promoção está chegando para você. Por quê? Porque você conhece o Supremo, o verdadeiro Supremo. Você conhece Ele. Ele conhece você. E Ele tem poder para anular alguns decretos. O segundo exemplo que eu quero usar com você é o de Jacó. Isso aqui me tocou muito quando eu estava preparando. Talvez tem gente aqui que você não vai entender nada dessa palavra, ou não vai conseguir levar tudo, mas que o Senhor possa mostrar isso aqui para você. Muitas pessoas não entendem por que eles passam por algumas dificuldades na vida. Por que você lida com algumas coisas na vida? Isso é chamado de linhagem familiar. Não é coincidência que nós somos tentados às vezes em áreas que os nossos pais foram. Não é coincidência que às vezes nós temos, assim como nós temos traços dos nossos pais, como às vezes o olho parece, o nariz, não tem jeito, você herda traços. Nós herdamos também coisas que são negativas, vícios, temperamento explosivo. Parece que esses são coisas. Pastor, a maldição não foi quebrada na cruz? Sim, mas são heranças familiares que nós carregamos. Isso vai passando, parece que de geração em geração. Assim como nós herdamos traços físicos de aparência, tamanho, cor, cabelo, nós também herdamos essas coisas. O inimigo não começou com você, ele está trazendo isso da sua linhagem familiar. E a Bíblia mostra isso muito claro na vida dos patriarcas. Abraão mentiu sobre algo, Jacó mentiu, Isaac, seu filho, mentiu, e Jacó nasceu enganando seu irmão. Rebeca é um exemplo disso. Rebeca era mãe de Jacó e Esaú. Ela gostava mais de um filho. Tem algo mais disfuncional do que isso numa família? Uma mãe ter preferência por um filho. E os olhos do seu pai, Isaac, estavam embaçados. Ele não conseguia enxergar, distinguir qual que era o filho, Jacó e o Esaú. E diz a Bíblia que ele disse: olha, eu já estou velho e eu preciso liberar a bênção da primogenitura. E Rebeca ficou sabendo. Eu preciso da sua atenção. Rebeca ficou sabendo que ele iria liberar sobre Esaú. Aí ela disse para Jacó, o que ela gostava, o mais moço: corre, faz uma comida e eu vou. Aí o filho diz: mas mãe, como que é isso? O meu irmão é peludo e eu sou liso. Ela falou: não tem problema, eu vou arrumar um casaco. Você vê, ela mentiu para o marido. O menino herdou isso da mãe, mentiu para o irmão, enganou o pai, enganou o irmão fica irado, falou que iria matá-lo, ele foge. Onde que ele foi trabalhar?
na casa de Labão, o seu tio. Ele se interessou para uma das suas primas. Nesse tempo, né, era liberado, era autorizado pela lei para eles se casarem. E o que acontece? Ele se interessou e começou a trabalhar, e o tio dele disse: para você casar com ela, você tem que trabalhar 7 anos. 7 anos ele trabalhou. No dia que ele casou, foi para a lua de mel. Qual que é a surpresa? Quando ele acorda, quem está dentro da tenda? Era outra. E aí ele diz: não, mas eu casei, eu amo eu amo a outra. Eu amo Raquel, essa aqui é Lia. Aí ele falou: aqui na minha casa não é assim. Entregar a mais nova primeiro? Não, você vai ter que ficar com a mais velha para depois. O que eu tenho que fazer? Trabalhar mais 7 anos, você vê. A mãe era enganadora, o tio era enganador, e ele nasceu com esse traço. Mas teve um dia que aquele homem teve um encontro com Deus. Lá em Peniel, diz a Bíblia que ele estava lutando contra Deus. E você sabe, talvez você pense que o momento da sua transformação é o dia que você é forte. Porque a Bíblia diz que ele lutou com Deus e prevaleceu. Aí eu estava explicando isso para o meu filho. Você sabe qual foi a hora que ele prevaleceu? Foi quando o anjo perguntou assim para ele, era o Senhor: qual é o seu nome? O anjo leva ele novamente na cena e diz assim: o seu pai um dia perguntou qual que era o seu nome. E você falou: Esaú. Agora eu vou te dar a oportunidade de você quebrar essa herança familiar. Qual que é o seu nome? Meu nome é Jacó. É isso que eu sou. Tem um momento que você precisa falar para Deus qual que é o seu nome. Tem momento que você precisa se desarmar. Tem momento que você precisa ter coragem de falar para Deus: é isso que eu sou, eu tenho esse temperamento, esse é o meu comportamento. Aí o Senhor falou: você lutou com Deus e prevaleceu. Seu nome agora vai chamar Israel. Você é príncipe, lutou com Deus e prevaleceu. Aí sabe o que Deus está dizendo? Tinha um decreto, tinha um veredito das cortes inferiores, que toda essa descendência seria mentirosa, enganadora, fraudulenta, temperamento explosivo, agressivo. Mas Deus diz: anulado, Jacó, isso não vai acontecer. Você sabe quem foi um dos filhos de Jacó? José. A Bíblia não fala nenhum erro de José, nenhum sequer. Sabe por quê? Porque o Deus que anula diz: estou anulando essa maldição, estou anulando essa herança familiar, e você vai ter uma vida abundante, você vai ter um casamento abundante, seus filhos serão abençoados. Por quê? Porque Deus está anulando esses vereditos negativos. Irmão, na sua vez, Deus anulou isso. Você não vai sofrer com os vícios que os seus pais sofreram. Você não vai herdar esses comportamentos, essas atitudes, esses temperamentos. Nossa família, todo mundo assim. Pois é, você deveria ter vergonha de ficar falando isso. Não repita. Às vezes você sofreu tanto com seu pai e quer ficar fazendo a mesma coisa com seu filho. Sofreu tanto no casamento e vai fazer a mesma coisa com a sua mulher. Clame a Deus, porque o Deus tem poder para quebrar esse veredito da corte inferior e liberar sobre você bênçãos, liberar sobre a sua descendência favor. Deus diz: anulado, Jacó. Os seus filhos são justos. Ele gerou José, que a Bíblia fala dele. Eu quero finalizar com você hoje, para nós tomarmos a ceia juntos, falando de algo muito interessante. Um exemplo de Jonas. Deus não só anula o que vem contra nós, Deus também às vezes anula as nossas escolhas negativas. Tem coisas que vieram contra você, Deus diz: anulado. Mas olha para cá, tem coisa que foi você que fez. A escolha foi sua. Foi você que fez a escolha errada. Foi você que fez a escolha. Mas e aí, pastor? Essa é a graça de Deus. Essa é a graça de Deus. É isso que revolta os religiosos. É quando Deus resolve abençoar quem não merece. Tem irmão que fala da graça, mas quando Deus resolve colocar lá em cima aquele que a gente acha que não é o mais
sabido, não é eu que tenho um comportamento tão bom, que no passado fez tanta coisa. Deus fala, pois é, eu quero manifestar graça sobre ele. Alguns torcem o nariz. Eu preguei uma palavra aqui que eu fui embora para casa com muito temor. Eu falei isso para Deus, falei, Senhor, pregar não é tão difícil para mim hoje, mas a experiência do dia a dia que é difícil. Eu não quero ser irmão do filho pródigo. É muito ruim ser irmão do filho pródigo, porque o irmão do filho pródigo, ele não aceita quando o pai manifesta amor e graça do irmão mais novo. E nós temos na nossa carne, todos nós, a começar de mim, nós temos a tendência de ser irmão do filho pródigo. Nós temos a tendência, nós temos dificuldade de às vezes ver quando Deus quer favorecer alguém. Jonas foi alguém que fez a escolha errada. Deus falou que era para ir para Nínive, mas como ele não gostava do povo de Nínive, porque o povo de Nínive se levantou contra Deus, ele falou, esse povo é rebelde, eles merecem o juízo. Ele foi para Tarsis. Deus impediu ele de ir para Tarsis? Não impediu. Deus não impede. Ele não impede o seu livre-arbítrio. Ele te deu a liberdade. Mas Ele tem poder para anular coisas que vêm contra você, mesmo depois que você erra. Ah, pastor, mas isso é complicado de entender. Tem coisa que não tem como você entender, você tem só que aceitar. Ele diz, errou, mas é meu filho. Vai sofrer algumas consequências, mas não deixou de ser meu filho e não anulou os planos que eu tenho na vida dele. O que a Bíblia diz? O barco estava normal, Jonas entrou escondidinho, de repente o barco começou a ter uma tempestade, e eles falaram, tem algum pecador aqui, vamos lançar a sorte. Caiu em quem? Jonas. Os camaradas falaram o quê? Eu não vou morrer por causa desse cidadão, nem conheço ele. Jogou ele dentro da água, cessou. Então deixa eu te falar uma coisa, Jonas poderia ter morrido por causa das suas escolhas, mas a graça de Deus é isso, Deus anula o levante do inimigo mesmo depois que você erra. Jonas poderia morrer, mas Deus envia um peixe grande, diz a Bíblia, e Jonas é engolido por esse peixe. Ele fica 3 dias na boca desse peixe, no ventre desse peixe. E sabe o que a Bíblia diz? Na verdade, aquilo que nós não entendemos, Jonas estava sendo conduzido por Deus para o lugar onde Deus queria. Deus justamente vomitou ele lá na praia, no lugar que ele tinha que ir. Sabe o que significa isso? O diabo diz, a corte inferior falou, você já errou, esgotou a paciência de Deus, esgotou as misericórdias de Deus, chega, você errou demais. Mas Deus diz, anulado, o seu erro não pode impedir o propósito na sua vida. Eu vou levar você, Jonas, para você cumprir o propósito. Meu irmão, mesmo que no passado você tenha feito escolhas erradas, talvez você fez coisas que não deveria, e você hoje fica alimentando isso na sua mente, que você está velho demais, talvez que já passou, que Deus não vai te usar. Deus diz nessa noite, anulado, eu vou usar você, eu tenho algo para fazer na sua vida, e os seus melhores dias ainda estão diante de você. Não combina com Deus te deixar quando você erra, quando você falha. Diga amém. Deus está orando por você. Pedro, tem um exemplo muito poderoso dele, Lucas 22, 31. A palavra de Deus diz assim, Simão, Simão, Lucas 22, 31, Satanás reclamou para peneirar você como um trigo. Isso aqui não foi alguém que estava furioso com ele, não, foi o próprio Satanás. Mas o que Jesus falou para ele? Eu, porém, orei por você, Pedro. Eu roguei por ti, para que você não desfaleça, mas para que você seja sustentado na sua fé. Eu não sei o tamanho e nem o levante que você teve, em qual foi a área da sua vida. Uma corte inferior se levantou e diz, vou peneirar. Deus disse, esse não, anulado. Eu estou orando por ele, a fé dele vai ser fortalecida. Ele se levantou contra o seu casamento para destruir. Deus diz, anulado, eu estou orando pela casa dele. Se levantou contra os seus filhos para trazer problema, para o diabo editar uma imagem errada a respeito dele, do futuro dele. Deus diz, anulado, seu filho vai ser uma coluna e vai estar do seu lado para viver os melhores dias, os melhores momentos do seu lado. Se levantou contra a sua descendência, contra você, tantos ataques, tanta luta, tanta pressão, mas Deus se levanta hoje e diz, anulado, anulado, eu estou orando por você.
Existe um Deus que tem mãos levantadas orando por você. O inimigo queria se andar com ele. O inimigo queria destruir a vida dele. O inimigo queria talvez bagunçar com áreas da vida dele, mas Deus diz: anulado. Esse você não vai tocar. Eu estou orando por ele. Irmãos, isso aqui não é palavra de motivação, não. Isso aqui é palavra de fé. Jesus está orando por você. Eu vou falar de novo. Jesus está orando por você. Você sabe o que Romanos capítulo 8 diz? No versículo 36, 33, se eu não me engano. 33, vê se é esse. Quem tentará acusação contra ele? Deus é Deus quem justifica. Eu acho que, procura para mim aí. Isso. Quem os condenará? É Cristo Jesus, quem morreu. Porque talvez você pode pensar que ele ora só para o Pedro, né? Ah, mas também é um apóstolo. Ou antes que ressuscitou, o qual está à direita de Deus. O que ele está fazendo agora? Intercedendo por você. Ele está intercedendo por você. Eu vejo Deus dizendo: anulado. Tem muitos, talvez alguns levantes, algumas coisas vindo contra você, mas ele já diz: anulado. Esse você não vai tocar. Esse casamento não vai tocar. Esse menino você não vai tocar. Anulado. Esse é abençoado. Esse é guardado. Deus, o Deus que anula, está aqui hoje nesse lugar dizendo: anulado, 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 anulado. Eu estou orando por ele. Fique em pé onde você está. Nós vamos participar da ceia. Os irmãos do louvor, suba aqui. Olha para cá, por favor. Olha para cá, por favor. Tem muita fé sendo liberada aqui. Ei, você sabe que dia que é hoje? Não conversa não, conversa não. O ambiente está aqui. Olha para cá. Sério. Que dia que é o dia? Que dia que é hoje? Dia de ceia. Que dia que é hoje? O que nós celebramos na ceia? Hã? Fazer isso em memória de mim. O que nós celebramos na ceia? A morte e a ressurreição. Sim, a ressurreição. Teve um dia